você clicou nesse vídeo, eu já sei, é porque você está com uma dificuldade, uma dúvida ali em filosofia, né? Então tá bom, não é a matéria mais fácil do mundo, mas nós esperamos que esse vídeo possa te ajudar nessa sua semana de prova aí, tá? Beleza? Então o tema de hoje é pragmatismo, vem com a gente. Você deve estar se perguntando, o que é o pragmatismo? O pragmatismo foi um movimento de educadores europeus e norte-americanos organizado em fins do século XIX, ou seja, no final de 1800 e bolinha. Tal movimento propunha uma nova compreensão de educação e das necessidades da infância. Questionava a passividade e a tediante metodologia usada pela escola tradicional, ou seja, pensava, para que palmatória, joelho no milho, ou horas intermináveis de blá 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 pelos professores e conteúdos totalmente desconexos da realidade dos educandos. Eles queriam libertar as crianças daquela tortura. Afirmavam que a educação tinha que ter significação. Teria de ser interessante para elas. Como dizia um pensador pragmatista, é indispensável que as crianças não façam tudo o que quiserem, mas queiram tudo o que fazem. O contexto desse período foi marcado pelo início da República. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929 e também o Manifesto dos Pioneiros, que ocorreu em 1932. O pragmatismo começou nos Estados Unidos em 1890, com John Dewey, que foi basicamente o fundador. E chegou no Brasil aproximadamente em 1930, com os primeiros movimentos de tentativa de refazer uma legislação ou um documento que se transformasse a educação brasileira e promovesse uma maior democracia a ela. Então, em 1932, temos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, o qual foi um documento escrito por 26 educadores, qual tinha por objetivo a proposta de renovar a escola tradicional, aplicar a verdadeira função social da escola, pautada na democracia e na hierarquia das capacidades. O documento enaltecia o exercício dos direitos dos cidadãos brasileiros, no que se refere à educação. Queriam, então, uma educação pública, gratuita, obrigatória, democrática e laica. Isso tudo por meio das legislações. Teve como principais figuras Anísio Teixeira, principal percussor do movimento pragmatista no Brasil, Rui Barbosa, Cecília Meirelles, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e até o poeta Carlos Drummond de Andrade, entre muitos outros. Confesso que eles eram um pouco utópicos. Tal utopia foi chamada de otimismo pedagógico. Tal movimento tinha como prerrogativas a preparação do homem para a indagação, a resolução de seus problemas e uma nova visão de como a criança aprendia, ou seja, agindo, experimentando e vivenciando. Daí surgiram as ideias da utilização de instrumentos em aulas, como microscópio, esqueletos, entre outros objetos que facilitavam a compreensão, além da iniciativa de excursões, experimentos e ambientes totalmente provocantes e instigantes. É nesse período e movido por esse pensamento que Phobos surge com os jardins de infância, e no Brasil é implementado o método intuitivo ou lições de coisas. A escola progressiva foi pensada como uma instituição para uma civilização em constante mudança. Anísio Teixeira e todos os pioneiros pretendiam uma transformação educacional, a qual seguiam alguns fundamentos, os quais eram a base da sociedade ou aquilo que regia a sociedade naquele momento. Então, eles se basearam nos fundamentos sociais e nos fundamentos psicológicos. Os fundamentos sociais seguiam 3 diretrizes, que eram o progresso da ciência, o industrialismo e as tendências democráticas. Em se referir ao progresso da ciência, eles levavam em conta a dinâmica, a mobilidade, a constante superação do homem dos seus conhecimentos anteriores. Eles desejavam sempre analisar o passado e promover uma superação em aquilo que eles tinham feito anteriormente. Acreditavam na transformação da escola e que essa poderia transformar a sociedade e, consequentemente, o desenvolvimento da ciência. Acreditavam também em uma nova atitude espiritual do homem, uma atitude de segurança, otimismo, coragem.
Em segundo, o industrialismo. Eles acreditavam que a sociedade a qual eles pertenciam estava a caminho da saída da pequena comunidade para a grande sociedade, ou seja, um mundo interdependente e ligado entre si. Então, para isso, acreditavam que a escola teria o dever de prover uma formação de um homem responsável e inteligente, adequado para esse novo organismo. Por último, a tendência democrática pretendia promover, por meio da escola, um modo de vida ético e político, no qual a escola deveria passar 2 deveres para os sujeitos, ou seja, a cooperação e a autogestão. Tinha-se um novo conceito de autoridade, não uma autoridade externa, necessariamente composta por uma pessoa ou várias pessoas que deveriam impor os valores dessa sociedade, mas uma autoridade interna, interiorizada, com a qual o cidadão ele levaria consigo, para onde quer que ele fosse, esses valores dessa sociedade. Já com os fundamentos psicológicos, eles analisaram o modo de aprendizagem. Antigamente, acreditava-se que se aprendia memorizando, repetindo, gravando. Já segundo o pragmatismo de Anísio Teixeira, eles possuíam uma visão mais aguda do ato de aprender, por meio da incorporação, experimentação, através de um modo de agir, viver como significação. O aluno já não era passivo, mas sim passava a ser ativo. Então era necessário compreender o que era explicado. Afirmavam: se a escola quer ter uma função integral de educação, deve organizar-se para que a criança encontre aí um ambiente social em que viva plenamente. Eles acreditavam que não era a luta de classes que iria transformar a sociedade, mas isso somente seria possível mediante um esforço pela elevação do nível cultural do povo. Eles acreditavam que a educação deveria ter total ligação com a vida. Afirmavam que a finalidade da educação se concebe com a finalidade da vida. Os meios são frações de fins. Ou seja, a escola não deveria passar conteúdos totalmente desconexos da realidade, mas deveria sempre ter em mente o fim de prover uma educação ligada com a vida. Você deve estar pensando: nossa, esse modelo é perfeito, pois está enganado ou enfeitiçado pelo otimismo utópico pragmatista. Embora aportasse vários progressos para a educação, tal pedagogia ainda se fundava na aceitação e não no questionamento dos valores burgueses. A aparente equalização de oportunidades, na verdade, dissimulava a reprodução do sistema, ou seja, o que Freire falava sobre a perpetuação da hegemonia burguesa, participação simbólica ou as conhecidas políticas existenciais. Além disso, contribuiu para a elitização do ensino, pois ênfase à qualidade, aparelhagem e professor altamente qualificados demandam altos gastos, o que era inviável nas escolas públicas brasileiras. Ainda se mantinha a relação assimétrica professor-aluno ou a implantação sem critérios, ou seja, com extremos, como por exemplo um pleonasmo na supervalorização da criança, confusão entre ensino e pesquisa. Então, é isso aí, pessoal. Nós esperamos ter ajudado você na sua dúvida, na sua dificuldade. E se você quer que esse vídeo ajude mais pessoas, assim, o coleguinha ali, na sua próxima semana de prova, assim, você quer que a gente continue produzindo essas coisas, então deixa o seu like, se inscreve no canal e vem com a gente, beleza? Abraço, até mais!